parcelamento do débito pela empresa devedora original causa a exclusão do codevedor, por exemplo, um sócio dessa empresa contra o qual foi redirecionada a execução? Não, o mero parcelamento sem pagamento total não determina a extinção, claro, da execução fiscal e tampouco permite a exclusão de codevedor. O que vai haver é apenas a suspensão de quaisquer atos executivos enquanto mantido regular o parcelamento. Quais são as vias de defesa na execução fiscal? Principalmente embargos de devedor, no qual o executado pode alegar quaisquer matérias contra a execução fiscal. Não vamos esquecer da princesinha da defesa, a exceção de pré-executividade, com a orientação da súmula 393 do STJ. Além disso, o próprio artigo 38 da LEF prevê a possibilidade de uma ação de procedimento comum ordinário para discutir aspectos da dívida ou mesmo da execução fiscal. Não podemos esquecer, por fim, da via administrativa, por exemplo, direito constitucional de petição ou pedido de revisão do débito inscrito. E a decisão não vai deixar de ser um ato administrativo, eventualmente passível de mandado de segurança. Essas são algumas das vias preferenciais contra as cobranças tributárias. Qual é o valor da garantia na execução fiscal? A penhora e quaisquer outras modalidades deve sempre buscar garantir a totalidade do crédito exequendo, acrescido dos seus encargos moratórios e inclusive honorários quando arbitrados na decisão inicial da execução fiscal. Portanto, é o valor total da execução fiscal. Prévio pagamento pode-se alegar em execução fiscal? Perfeitamente, é possível alegar o prévio pagamento, por exemplo, via exceção de pré-executividade instruída com provas suficientes, esclarecedoras desse alegado pagamento, e isso deve ser feito então no curso da execução fiscal, até, claro, a extinção desse processo. A prescrição é uma causa de extinção do crédito tributário. E um pagamento eventualmente feito por um crédito já prescrito é um indébito e por isso é passível de repetição. Mas isso não cabe em execução fiscal, que se destina unicamente à liquidação do crédito fazendário. Vai ser matéria para a via própria. Inconstitucionalidade na exceção de pré-executividade. Pode? Sim, muito boa pergunta, e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região se pronunciou expressamente em diversas ocasiões, reputando inconstitucional a responsabilização direta e automática do sócio que conste como codevedor na CDA, e a propósito disso vale lembrar o tema 13 da repercussão geral. Cobrança de crédito tributário indevido, prescrito ou pago gera dano moral? Sim, a jurisprudência tem condenado o exequente por danos morais no caso de protesto ou mesmo de execução fiscal com base em CDA com relação a crédito indevido prescrito ou que tem algum óbice à sua exigência. Sonegação fiscal no cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Pode haver sonegação no envio de declaração sabidamente falsa? Sim, é possível, em tese, haver crime de sonegação fiscal quando o contribuinte envia a declaração informando, por exemplo, que não teve rendimentos tributáveis, mas na verdade teve. Professor, o TAR é voltado apenas para a advocacia privada, há abordagens para advogados públicos? Ótima pergunta. Nós temos muitos procuradores do Estado, procuradores municipais, servidores fazendários, servidores de tribunal, da justiça, todos eles interessados em fazer cumprir a lei nas cobranças tributárias, e o enfoque sempre com muita prática e fazendo observar também a jurisprudência, notadamente do STJ. Portanto, não é um curso exclusivo de defesa, tem, claro, conteúdo sobre busca de bens, pesquisa de bens, enfim, como se operacionalize e efetiva a execução fiscal. Todos são muito bem-vindos. Sonegação fiscal no cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Pode haver sonegação no envio de declaração sabidamente falsa? Sim, é possível, em tese, haver crime de sonegação fiscal quando o contribuinte envia a declaração informando, por exemplo, que não teve rendimentos tributáveis, mas na verdade teve.
A omissão de receitas ou a prestação de informações falsas à autoridade fazendária pode, em tese, configurar um crime contra a ordem tributária, legitimando, além de um lançamento suplementar ou de ofício com relação ao imposto de renda devido sobre essa base tributável sonegada, também uma representação fiscal para fins penais. Então, os tributaristas cada vez mais estão sendo chamados a tratar da matéria penal também. Todas as exigências tributárias estão vinculadas à legalidade estrita. Significa dizer que a administração deve cumprir exatamente e tão somente o que a lei determina. Por exemplo, imóvel que tem destinação e exploração agrícola, pecuária, extrativista está sujeito ao ITR e não ao IPTU. Portanto, este critério legal da destinação do imóvel vai impedir, por exemplo, a exigência de IPTU e, se for feita, é nula. Quando pediram para eu preparar as minhas aulas lá do TAR, eu preparei elas muito direto ao ponto, tratando do que é relevante. É um curso muito denso, só que relativamente curto, se comparado, por exemplo, com uma pós, que muitas vezes fica discutindo teoria, né? Então lá a gente trabalha os assuntos muito direto ao ponto e de uma forma concentrada, densa, de forma que é possível vencer o curso em 6 semanas. Foi inclusive que me passaram hoje pela manhã. Muito mais rápido que uma pós. E ainda assim é possível consultar o material, né, o banco de aulas, por até 180 dias, mais do que suficiente para revisar e se compromissar realmente com o estudo.